Olá pessoal, tudo bem? Esse é o gabarito da atividade de Lady Faraday, que foi a última que eu postei lá no Classroom, certo? Corrijam e mandem para mim a selfie assistindo essa resolução nesse gabarito e também mandem para mim a foto das correções, porque eu já analisei os resultados de vocês e teve bastante erros em algumas questões específicas. Vamos lá. Essa primeira questão, né? Vou ser o mais rápida possível. Então, eu não vou ler a questão toda. Eu vou pegar alguns pontos importantes de cada uma e depois vocês vão lá. Eu não vou ler aqui o enunciado, porque vocês já fizeram essas questões. E qualquer dúvida, vocês voltem lá para o Google Formulário e dê uma olhada no enunciado, certo? Só vou pegar alguns pontos específicos que são importantes, que eu considero importantes, para responder essa questão. Claro que o texto auxilia muito, mas isso é para o vídeo ficar mais curto. Então, vamos lá. O que é importante dessa questão? Ela está falando de duas células eletrolíticas ligadas, uma de prata e uma de cobre. Então, primeiro, temos reações tanto da prata quanto do cobre. Ele está falando aqui que é cloreto de cobre 2, então cobre 2 mais. Vou fazer também a semi-reação da prata. Espero que a câmera esteja feita. Ok. Aqui eu fiz a semi-reação da prata porque ele está falando de cloreto de cobre e de cloreto de prata. Só o que é importante pra gente é essas células, né? Essas semi-reações que a gente chama de células eletrolíticas. Então, o mais importante é o cobre e a prata do que o próprio cloreto, porque ele não vai ter influência nessa questão, certo? Ele vai ser, na verdade, dissociado. Então, se a gente fosse fazer aqui uma eletrólise aquosa, seria bom fazer a dissociação, mas é uma questão de lei de Faraday, então a gente pega as informações importantes. Ok, primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão, aliás, segunda coisa, né, porque a primeira foi as semi-reações, é saber que como a massa de um mol de cobre, a massa molar dela é 64 gramas. Então, a gente pode dizer que para cada 64 gramas de cobre metálico formado, são movimentados 2 mols de elétrons. Por quê 2 mols de elétrons? Porque aqui são 2 elétrons. Então, é a mesma coisa da gente dizer 2 mols de elétron. Mas a questão diz que na massa de cobre foi depositado 32 gramas. Então, o que a gente vai fazer? 1 mol de cobre sólido movimenta 64 gramas. E para que ocorra esse cobre sólido, é necessário que sejam movimentados 2 mols de elétrons. A gente não considera 2 cobres aqui, porque aqui já está dizendo que para formar esse cobre precisa de 2 mols de elétrons, para ele sair da forma iônica para a forma sólida. Ok, então o mol de cobre é 64 gramas, mas a questão fala que a massa do cobre, observou-se que a massa do cobre depositada era de 32 gramas. Então, o que a gente vai fazer? 64 gramas de cobre é para 1 mol de cobre, mas aí a gente sabe que não tem só 1 mol de cobre, né? Mas aí, para 64 gramas, para formar um cobre sólido, e para fazer essa formação precisa movimentar 2 mols de elétrons. E a questão diz que observou-se uma massa depositada de 32 gramas de cobre. Isso é para X. Então, fazendo esse cálculo, a gente tem que X é igual a
1 mol de elétron. Isso para o cobre. E agora, a gente vai ter que fazer, comparando com a prata. Isso para o cobre. Uma vez que as células eletrolíticas estão ligadas em série, então, elas estão ligadas em série, tanto o cobre como a prata, elas estão fazendo uma ligação em série. Então, podemos dizer que a carga que passa nas duas células eletrolíticas é proporcional, porque já que está passando, estão ligadas em séries, então quer dizer que essas células elas estão trabalhando de forma proporcional, que é de 1 mol de elétrons. Então, podemos determinar a massa de prata que é depositada na outra célula. Se está movimentando 1 mol de elétrons no cobre, isso quer dizer que está movimentando, já que são ligadas em série. Acho que a gente até falou isso anteriormente, sobre essa quantidade de mols de elétrons em uma ligação em série, elas são proporcionais. Então, se a gente tem 1 mol de cobre, né, vamos ter para prata. Como aqui na semi-reação de prata, ela já está dizendo que movimenta 1 mol de elétrons, então 1 mol de elétrons de prata equivale à sua massa molar. E a massa molar, né, para formar a prata sólida, e a massa molar da prata é 108 gramas. Então, como para cada 108 gramas de prata? Faça essa questão, né? Só interpretação. Quem colocou 108 gramas de prata, acertou. Vamos para a próxima questão. Essa questão é uma questão do Enem. Essa questão é gigante. Então, para economizar o tempo, e minha preguiça também não permitiu que eu escrevesse tudo, eu coloquei os dados importantes, né? Os dados principais. O primeiro dado importante era que ele dava reação, né, de sulfato de cobre. E aí eu fiz já a dissociação, formando cobre 2+, mais SO4 2+. E o outra informação importante era o tempo, que era em 3 horas, e a amperagem, que era em 10 amperes. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é que ele deu tempo em horas, mas a gente sabe que para usar aquela fórmula Q igual I vezes T, a gente tem que Q é em Coulomb, I que é em amperes, e Q que é a carga em Coulomb, I que é a intensidade em amperes e tempo em segundos. Aqui está em horas, então temos que transformar em segundos. Horas equivale a quanto? Aqui na bujeira. Já ia botar 3 horas para 3 horas. Foi mal aí. Então, fazendo meio pelos extremos, x é igual a 60 vezes 3. 60 vezes 3 é igual a 180 minutos. Fácil, né? Mas aí a gente não quer em minutos, a gente quer em segundos. Então, vai de novo. – 10.800 segundos. Agora sim, a gente vai fazer a segunda parte dessa questão, que é aplicar na fórmula, né? Q é igual a I vezes T, que a gente não sabe, e a gente tem que a amperagem 10, e o tempo a gente tem que é 10.800 segundos. Como amperes e segundos equivale a Coulomb, a gente repete, a gente faz a multiplicação, fica 108.000 Coulomb. Então, a unidade de medida vai ficar em Coulomb. Aí, a gente não termina por aqui, né? Porque a questão quer saber a massa do cobre puro. Então, a gente vai pegar o cobre, fazer a semi-reação desse cobre, que a gente até já fez anteriormente. Vou fazer aqui rapidinho. E aí, a gente sabe que 1 Faraday equivale a 96.500. E 1 Faraday
quer dizer que é 1 mol de elétrons. Então, vamos lá. Dois mols de elétrons formam 1 mol de cobre. Então, aqui vai ficar 64 gramas. Beleza? Vamos resolver logo essa daqui pra gente partir pra cá, porque senão fica confuso. Lembrando que, se você assistiu esse gabarito e ainda tem dúvida, pode me procurar. A massa molar de 1 mol de cobre é 64 gramas. Aí a gente pega, né, a carga que a gente encontrou, para poder a gente descobrir quanta massa de cobre foi depositada, a gente precisa dessa carga que encontramos aqui. Tá nas últimas essa caneta, eu ainda tô insistindo a usar ela. Para X, porque X é a grama que vai ser, que é a massa de cobre que vai ser depositada, e a gente vai fazer, né, esse cálculo agora. Um pelo outro, 193.000 vezes X, 108.000 vezes 64 gramas. A gente corta os cômbos e vai encontrar X igual a 35,5 gramas de cobre puro. Essa é a resposta final. Então, recapitulando, primeiro a gente descobre o tempo em segundos, depois a gente descobre a carga. Descobrindo a carga, a gente aplica na semi-reação, que é importante pra gente, que no caso a pergunta queria saber do cobre. A questão queria saber a quantidade de grama utilizada, né, de cobre puro, depositada, aliás. Para isso a gente precisava descobrir a carga de elétrons a partir de Faraday, que é usada nessa reação. A gente pegava a carga que a gente descobriu anteriormente, através do tempo e da amperagem, faz uma regrinha de 3 básica, e descobre a quantidade de gramas que foi depositada. Terceira questão diz que para decompor totalmente o NaCl presente em 0,2 litros de uma solução usando uma corrente de 6 amperes, o tempo foi de 2 horas, 40 minutos e 50 segundos. Aí aqui ele pergunta a molaridade da solução. Não é mais a grama, mas sim a molaridade. Então vamos lá. Primeiro, o que é que a gente faz? Eu dou sempre a dica de que reúna todas as informações que o enunciado lhe dá. Quanto mais informação o enunciado vai lhe dar, mais fácil você consegue iniciar, né? Então, primeiro, você tem a informação do volume. Esse volume é de 0,2 litros, mas aqui a gente vai transformar em ml. Então, transformando fica 200 ml. Depois, você vai olhar se tem amperagem, e no caso aqui tem 6 amperes. Então, a intensidade dele é de 6 amperes. A amperagem não, a intensidade, né? E depois você vai olhar se tem um tempo. E tem o tempo, né? 2 horas, 40 minutos e 50 segundos. Você vai transformar isso em segundos. Fazendo aqui rapidamente, eu sei que dá 9.050 segundos. Para ser mais rápido. Então, a gente tem todos esses dados. Vamos utilizar esses dados que já foi nos dado no enunciado. Então, a gente já sabe que vai ter que aplicar a fórmula de Q igual a I vezes T. Então, Q é a carga. A gente vai ter que descobrir essa carga. 6 amperes vezes 9.650 segundos. Multiplicando eles, dá 5.790 coulomb. Certo? Fazendo essa multiplicaçãozinha rápida. Aí a gente vai para o segundo passo dessa questão,
que é pegar o NaCl. Cadê aqui? O NaCl. E a gente vai fazer as semi-reações do NaCl. Como? Primeiro, vamos decompor essa semi-reação. Então, fica NaCl com Na+, mais Cl-, que a gente está dissociando, né? Como é uma solução aquosa, a gente precisa adicionar água. Então, H+, mais OH-. Fazendo a relação da equação da eletrólise aquosa, a gente precisa escolher qual dentre eles, né, tem o maior poder de depositar sua solução na eletrólise. Então, comparando o H+, o Na+, o H+ ganha, porque ele ganha da família 1A da tabela periódica. Então, a gente reescreve o H+, mais um elétron, forma um meio. Você pode botar inteiro também, mas eu boto um meio já para balancear aqui, ó. Você pode botar sem ser balanceado, aí depois você balanceia multiplicando por 2, ou coloca um meio, eu coloco um meio para ser mais rápido. E entre o Cl e o OH-, que ganha o Cl, né? O OH- não perde, o Cl não perde para o OH-. Então, Cl equivale, né? Cl- equivale a 1 mol, a meio mol de Cl2 mais um elétron. Tudo isso eu estou fazendo com um elétron para ser mais rápido. Ok? Então, qual é a reação global? Cortando um elétron com um elétron, H+ com H+, Cl- com Cl-, e aí não resta mais nada pra gente cortar. Então, fica NaCl mais água, isso é eletrólise aquosa, né? Formando Na+, mais um meio de H2, eita, esqueci de botar o H-, desculpa, mais OH-, mais um meio de Cl2. Eu esqueci que tinha que escrever as semi-reações, né? Como isso é molaridade, desculpa, eu deixei pouco espaço. Eu falei assim aqui para dar mais espaço. Garrancheira. Então, 1 mol de NaCl equivale a 1 mol de elétrons. Tá claro aqui, né? 1 mol de elétrons. Então, 1 mol de NaCl equivale a 1 mol de elétrons e tá bem claro aqui. E 1 mol de elétrons equivale a 96.500 coulomb. 1 mol equivale a 96.500 coulomb. Então, a carga que nós encontramos aqui, vamos repetir aqui, 57.900 coulomb, equivale a X. Fazendo um pelo outro, X é igual a 0,6 mol de NaCl. Terminou por aqui? Não, porque essa questão é grande, né? Porque eu não lembro se a maioria acertou, não recordo se a maioria acertou. Mas, né, depois que fez tudo isso, a gente sabe que foi usado em uma solução que para decompor foi necessário 0,2 litros, que a gente já converteu aqui em 200 ml. Então, 0,6 mol foi equivalente a 200 ml, que foi necessário para fazer essa decomposição. E para 100 ml,
precisa de quanto? Que a gente precisa usar CmL, que é o padrão, para descobrir a molaridade da solução. Fazendo um pelo outro, muito simples, X é igual a 3 mol por litro. Então, esse daqui, depois desse garrageira todinha, essa daqui é o resultado. Então, começa, né, recapitulando, a gente começa descobrindo a carga, depois fazemos a eletrólise aquosa, já que a solução é NaCl e claramente é uma solução de eletrólise aquosa. Depois descobrimos a proporção de 1 mol de elétrons para Faraday. Como a gente já calculou a carga, a gente precisava dessa carga para descobrir a quantidade de mols envolvida em NaCl. E, como ele queria a molaridade da solução, a gente sabe que essa solução, a gente sabe que essa decomposição foi para 0,2 litros, que a gente transformou em 200 ml. Então, para saber a molaridade, a gente precisa saber para 100 mols. Isso quer dizer que foi 3 mols por litro. Espero que vocês tenham acertado. Essa quarta questão a gente pode fazer de uma forma direta, né? Admita que o cátodo de uma pilha A seja uma barra de chumbo mergulhada em uma solução de massa de 2,07 gramas. Isso significa que circulou pelo fio, escrevendo a semi-reação. Você pode fazer duas opções. Usar a lei de Faraday, ou você pode fazer direto. Como assim fazer direto? Você sabe que para formar 1 mol de chumbo sólido, são necessários 2 mols de elétrons. E 1 mol de chumbo é 210 gramas, né? A massa molar do chumbo sólido é 207 gramas. Então, como você quer descobrir o número de mols, você pode colocar 207 equivalente a 0,7 gramas, para fazer logo direto. X aqui vai ser igual a 0,02 mols de elétron. Muito simples, né? Essa questão é bem boazinha de fazer. É só você ter raciocínio lógico, que você pode ir para um caminho mais rápido ou não. Deseja-se depositar 26,1 gramas em uma superfície metálica. No processo descrito, temos disponível um gerador de corrente da ordem de 18 amperes. Quanto tempo em segundos será necessário para a decomposição da prata? Aí a gente quer saber o tempo. Mas a gente tem o quê? A gente tem... Tempo a gente não sabe, mas a gente tem a intensidade, que é 18 amperes. A gente tem a massa que foi depositada na prata, que foi 26,1 G, né? E vamos aí calcular o resto. Primeiro, a gente precisa descobrir a carga para poder aplicar na fórmula. Então, primeiro, para descobrir essa carga, precisamos usar a semi-reação da prata. Então, a G mais um elétron equivale a prata sólida. Então, sabemos que 1 mol de elétron equivale a 1 Faraday, e 1 Faraday é 96.500 Coulomb para a massa molar da prata, que é de 108 gramas. Para essa massa aqui, que eles nos dão, que é o que deseja ser depositado, 26,1 gramas. 26,1 gramas. Para quanto de carga, né? Que a carga é o que a gente quer descobrir. Então, para quanta carga a gente precisou para que fosse depositada 26,1 gramas dessa prata. Regra de 3 simples, fazendo um pelo outro. O próximo passo é aplicar essa carga naquela fórmula.
Q igual a I vezes T. Então, Q é igual a 23.320,83 coulomb, igual a... Eita, que sinal de igual. A amperagem, que aqui é 18 amperes, vezes o tempo, que é o que a gente quer saber. Então, reorganizando essa fórmula, 18 vezes T, 18T, igual a 23.320,83 coulomb. T é igual a 23.000 vezes 320,83 coulomb, dividido por 18. Isso é igual a aproximadamente 1.295,60 segundos. Se você quiser transformar aqui para minutos ou para hora, não tem problema. Mas eu acho que as alternativas pediam lá em segundos. Então, essa é a resposta final. Aqui, recapitulando, não tínhamos o tempo. Então, precisamos de descobrir a carga para aplicar na fórmula, para ir descobrir o tempo. Uma questão que eu esqueci de escrever foi a questão que até o momento da gravação desse gabarito, ninguém acertou. Todo mundo errou. A questão diz que o nitrato de prata, HNO3, comercialmente conhecido como cáustico lunar, é um sal de prata bastante usado na fotografia, na fabricação de vidros e na produção de germinicidas. É utilizado também no processo de eletrólise aquosa, para a produção de prata, pela sua boa solubilização em água, considerando a produção de prata represente as reações de dissociação do nitrato de prata e da altionização da água, as semi-reações de redução e oxidação e a equação global para esse processo. Em seguida, considerando uma massa de 500 kg de HNO3, então a massa é de 500 kg, com 90% de pureza, calcule a quantidade em quilogramas, então a massa em quilogramas, de prata sólida produzida. Então, essa massa é de prata, para ser uma questão de prova, onde vocês iam ter que fazer as semi-reações, a altionização, tudo mais. Dizer quem oxidou, quem reduziu, porque ia ser uma questão só que ia pegar praticamente todo o conteúdo de eletrólise aquosa e lei de Faraday. Eu vou fazer aqui rapidinho as semi-reações, né? Para vocês terem uma noção. Primeiro, fazer a dissociação de HNO3. HNO3 forma 2Ag+, mais 2NO3-. Adiciona água. 2 mols. Eu vou balancear logo. Global fica 2, esqueci de botar o 2 aqui, 2AgNO3,
semi-reações, a reação global, diz quem era o cátodo, quem era o ânodo. Agora vamos fazer a parte de lei de Faraday, né? Descobrir quanto foi depositado nessa reação. A massa de prata que foi depositada nessa reação em quilogramas. Então, a gente sabe que 1 mol de AgNO3, ou seja, nitrato de prata, equivale a 1 mol de prata. Isso a gente vê aqui. 1 mol de AgO3 equivale a 1 mol de prata. Eu coloquei 2 aqui porque eu fui balanceando, mas a gente considera como 1 mol, certo? Isso daqui não altera. Isso eu só usei para balancear. Se você colocasse 2 aqui, equivalente a 2, poderia ser que desse problema quando você fosse pegar a massa molar. Então, tenha cuidado com isso. A gente sempre trabalha na proporção de 1 mol. Isso daqui foi só para balancear e eu balanceei direto. A gente considera 1 mol mesmo. Então, aqui, a gente pega a massa molar do nitrato de prata e sabemos que é 170 gramas. E aqui, 1 mol de prata é 108 gramas. Mas aí, a gente quer saber para 500 quilogramas. E temos 90% de pureza. Para não precisar transformar tudo em grama, a gente bota o 90% em 0,9, multiplicando por 500 gramas, por 500 quilogramas. Se você quiser, você pode converter todo mundo em quilogramas, que aí vai ficar mais fácil. Que aí é um jeito, se você não converteu 90 gramas, se você não converteu 90% e converteu as gramas em quilogramas, tudo bem, tá ok. Eu converti aqui para ficar um número menor e já fazer direto. E aqui o X é a nossa massa, né? XM. Fazendo essa regrinha de 3 básica, nós temos que a massa é igual a 286 quilogramas. Então, recapitulando, a gente faz as semi-reações. Eu só fiz a semi-reação só para o nível de relembrar. Aqui, ele pedia a massa em quilogramas de prata. Ele dava uma massa de AgNO3, ele nos dava essa massa. E ele falava que era 90% de pureza, que não é 100%, então a gente tinha que incluir esse 90%. 1 mol de nitrato de prata equivale a 1 mol de prata, 170 gramas é a massa molar, 108 gramas é a massa molar da prata, 500 quilogramas é a massa que estava lá participando da eletrólise em AgNO3, 0,9 é a conversão de 90%, e X é a massa de prata em quilogramas que a gente queria descobrir. Então, obrigada, gente. Qualquer dúvida pode me procurar.